Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desvendando a Qualidade da Carne. E aqui nós conversamos sobre como atuar no controle de qualidade de carnes. E o nosso assunto de hoje vai ser então sobre a importância da cadeia do frio na conservação da qualidade da carne e também na nossa atuação como especialistas, né, de pessoas que dominam o controle de qualidade de carnes. Então, o nosso assunto hoje vai ser específico sobre como a cadeia do frio influencia tanto na nossa atuação quanto nas características de qualidade, características também relacionadas à segurança das carnes. Então, primeiramente, né, para iniciarmos, é importante que a gente saiba que nós conhecemos, né, o que é esta cadeia do frio. Então, quando nós ouvimos, quando nos referimos à cadeia do frio, isso vai estar associado aos elos da cadeia da carne em si, em que eu vou ter o uso de baixas temperaturas. O que isso quer dizer, né? Quando eu vou ter baixas temperaturas após o processo de abate. Então, vai ser após o processo de abate que nós vamos ter o início desta cadeia do frio. Então, quando eu utilizo baixas temperaturas, tanto de refrigeração, quanto também, né, temperaturas de congelamento. Então, aqui eu tenho a cadeia do frio. Quais vão ser estes elos, né, envolvidos? Então, lembrem que cadeia do frio, né, eu preciso a cadeia do frio, eu vou ter o uso do frio, né, baixas temperaturas, então não entra toda a cadeia da carne, por exemplo, tá. Então agora nós vamos ver exatamente quais são estes elos que estão associados a essa cadeia do frio. Então, nós vamos ter lá. Vamos usar aqui um exemplo do abate de bovinos, pode ser também abate de suínos. Ele só vai mudar um pouco para o abate de frangos, mas depois eu posso trazer um pouquinho também algumas considerações voltadas, né, a como que funciona no caso dos frangos. Então, para estas espécies, né, eu tenho aqui o abate de bovinos, então, sendo utilizado como um exemplo, eu vou precisar, após o processo de abate, né, quando eu finalizei todas as etapas de abate desse animal, eu vou ter a destinação das carcaças, né? Porque após todo esse processo eu já tenho as carcaças propriamente ditas, né? Que é quando eu removi então todas as partes não comestíveis destas carnes, né? Então eu retirei lá o couro do animal, o chifre, todos os órgãos, né? As vísceras desses animais e eu tenho então a carcaça. Então, nós dividimos, né, durante esse processo de abate, nós dividimos esta carcaça em duas meias carcaças. E elas precisam ser acondicionadas em câmeras frias para conservar, né, a qualidade, para manter a segurança dessa carcaça e também, né, para que ocorra o processo de conversão do músculo em carne, que é o rigor mortis. Então, após essas carcaças serem acondicionadas na câmara fria, que se inicia o nosso primeiro elo, né, o primeiro ponto da cadeia do frio. Então eu preciso garantir que todas essas carcaças, todas essas partes, essas carnes estejam mantidas na temperatura adequada. Que temperatura? Temperatura essa, então, de refrigeração, em que vai girar em torno de 0 a 4 graus Celsius. Essa temperatura das câmeras frias, ela pode variar, né? De acordo com as condições do sistema de refrigeração das câmeras frias, de acordo, né, com várias características, desde quantas carcaças vão ser adicionadas nessa câmera fria. Então, aqui entra alguns cuidados que nós precisamos levar em conta, né, nós, como atuantes do controle de qualidade, precisamos estar atentos a estas características. Então, esse controle da temperatura, em torno de 0 e 4 graus, é a temperatura da câmara fria. As carcaças, elas vão precisar sair da câmara fria, desse primeiro ponto da cadeia do frio, com uma temperatura de no máximo, tá? De no máximo 7 graus Celsius. Então, eu preciso garantir que o meu sistema de refrigeração vai ser suficiente para fazer com que essas carcaças estejam nesta temperatura, então, adequada, né? De no máximo 7 graus Celsius, a temperatura da carcaça, da carne em si.
tá? E essa temperatura eu vou precisar medir ela, né, constantemente para saber se realmente ela está atendendo, né, a essas condições que a própria legislação, então, nos exige que as carcaças só sejam destinadas para o setor de desossa quando atingirem essa temperatura, então, de até 7 graus Celsius. Se a temperatura dessa carcaça estiver acima de 7 graus, eu preciso, então, registrar uma não conformidade e eu preciso destinar essas carcaças novamente para o sistema de refrigeração até que elas atinjam a temperatura permitida pela legislação, certo? O que nós precisamos, então, como profissionais atuantes, né, do controle de qualidade de carnes? Nós vamos precisar ter uma atenção em como que está o funcionamento destas condições de frio. Como assim, né, Jennifer? Me explica um pouco melhor. Como que eu vou manter essas condições do frio? O que eu preciso cuidar? Então, nós vamos precisar trabalhar em sinergia com o pessoal da manutenção. Tá? Então, isso é extremamente necessário para que a gente consiga garantir o funcionamento adequado do sistema de refrigeração. Então, como nós precisamos manter essa carcaça em temperaturas de no máximo 7 graus Celsius, né? Eu preciso garantir que essa refrigeração ela vai ser suficiente para que essas carcaças atinjam essa temperatura, certo? O que eu preciso cuidar então? Eu preciso cuidar todo o sistema de refrigeração, de ventilação, né, todos os ventiladores que são utilizados nessas câmeras frias. Então, eu preciso estar com as manutenções todas em dia, né? Desde limpeza desses evaporadores, manutenções, se eu preciso repor, trocar alguma peça. Então, todo esse acompanhamento da manutenção, ele precisa ser também tomado, né, e ser feito corretamente. E lembrando, né, que toda essa manutenção de todas as operações, inclusive, então, aqui da câmera fria, entra também, né, num programa de autocontrole que nós temos, sendo obrigatório que seja desenvolvido e devidamente implementado pelas empresas, que é um papel nosso, então, como atuantes, né, do controle de qualidade de carne, certo? Outros pontos que eu preciso observar. A capacidade desta câmera fria. Quantas carcaças, né, que eu posso acondicionar nessa câmera fria? Esse aqui é um dos grandes problemas que acontece muitas vezes. Muitas vezes, por não se ter uma organização, um planejamento do abate, acontece do frigorífico abater animais a mais do que as câmeras frias comportam, né? Do que a capacidade de refrigeração e de acondicionamento dessas câmeras frias. O que isso vai acontecer, né? Se chegar a acontecer essa situação. Vai acontecer, então, que eu não vou ter uma refrigeração eficiente, né? Não vai refrigerar se eu acondicionar carcaças a mais lá naquele ambiente, naquela câmera fria. Então, aqui eu preciso cuidar muito isso e trabalhar com toda essa organização da questão do abate, de quantos animais podem ser abatidos por dia. Se eu estou tendo um abate muito superior, que não está, as câmeras frias não estão dando contas, eu preciso ou diminuir, né, o número de abates ou, né, talvez pensar em fazer um investimento e aumentar a planta frigorífica, é outra possibilidade. Porque eu preciso cuidar, né, que quando eu acondiciono muitas carcaças, eu não vou ter o sistema de refrigeração funcionando corretamente, porque as carcaças elas vão estar muito uma em contato com a outra, e isso vai fazer então com que aquela ventilação, aquela baixa temperatura não circule adequadamente por todas as carcaças. Aí vai ter o problema que numa parte lá da carcaça vai estar com a temperatura adequada, numa parte mais grossa, onde esse ar de ventilação não circulou, não entrou em contato com essa carcaça, eu vou ter já alteração, né? Essa parte não vai refrigerar da maneira correta e não vai atingir a temperatura de no máximo 7 graus Celsius. Então, nós precisamos sempre ter este cuidado, essa atenção para garantir, né, que toda a carcaça vai entrar em contato com o sistema de refrigeração. Eu preciso controlar também, aqui é importante que eu controle a umidade dessa câmera fria, para que eu consiga, né, principalmente, diminuir o que nós chamamos, né, de perda pelo frio, né,
do cold shortening, que é uma perda, né, simplesmente uma perda de água em função dessa troca com o meio. Porque quando a carcaça ela é destinada para a câmara fria, ela vai estar com uma temperatura muito alta, né, em torno de 30 e poucos graus, 36, 37 graus. E ela vai ter esse abaixamento, essa queda brusca de temperatura. Então, eu preciso cuidar que toda essa troca de temperatura com o meio ambiente, isso vai fazer, então, com que a gente tenha, né, a perda pelo frio, né? A perda de água dessas carcaças, e isso significa em perda de rendimento para os frigoríficos, porque as perdas podem chegar a níveis muito grandes e são perdas, né, que a gente pode trabalhar quando a gente tem todo esse controle eficiente, tanto de temperatura quanto de umidade e da velocidade do ar de refrigeração. Então, estas perdas elas podem ser controladas para que a gente consiga diminuir elas a níveis considerados aceitáveis. Então, vão ser níveis em que o estabelecimento frigorífico não vai ter tanto prejuízo como a maioria dos frigoríficos hoje tem. Então, aqui também é uma grande oportunidade, né, que a gente tem, caso a gente queira se inserir nesse mercado, de oferecer uma consultoria, uma assessoria para esses frigoríficos, trabalhando com o intuito de verificar quais são as perdas que eles têm hoje e como você pode melhorar, né, trazer resultados através de uma cadeia do frio eficiente, né, através de todo um sistema de refrigeração eficiente, e fazer então com que se tenha a diminuição dessa perda que eles têm. Claro que, né, pessoal, aqui voltado a essa questão das perdas, né, essas perdas não vão estar associadas apenas à temperatura, à umidade, né, às condições de refrigeração. Eu vou ter outros fatores também que vão ser importantes para que eu consiga diminuir essas perdas, ok? Então, dito isso, eu preciso fazer, então, os programas de autocontrole também voltados, né, à medição de temperatura, ao controle ideal de temperatura, onde eu vou ter lá um programa de autocontrole específico para isso, onde eu vou precisar registrar essas temperaturas de tempo em tempo, né? Que tempo que eu posso estipular para fazer essas medições? Elas devem ser em um tempo que o estabelecimento julgue ser necessário para garantir que não aconteça nenhum problema, né, com essas carnes, com essas carcaças que estão acondicionadas. Então, você pode estabelecer lá que a cada hora vai ser medido, que a cada 2 horas, que a cada 4 horas, 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Aí vai depender de como o frigorífico deseja trabalhar. Ou ainda, né, pode-se utilizar sistemas automatizados de registros de temperatura que trabalham 24 horas e você tem o acesso, então, de onde você estiver a estas informações. O que facilita em finais de semana, em feriados, né? Você não precisa ter o colaborador lá especificamente fazendo essas leituras e esses registros de temperatura. E você consegue ter uma confiabilidade de que realmente aquela câmara fria está na temperatura adequada. Além dessa medição da temperatura na câmara fria, antes de destinar essas carcaças para a desossa, eu preciso fazer a medição da carcaça, tá? Então, eu vou utilizar um termômetro de inserção, vou colocar nessa carcaça e vou registrar a temperatura. Está acima de 7 graus, eu preciso registrar essa não conformidade, porque ela não atendeu aos parâmetros que eu estipulei, tá? Eu preciso fazer com que essa carcaça, então, ela seja destinada novamente à câmara fria, para que eu consiga fazer, então, com que ela tenha esse abaixamento correto de temperatura, para daí sim ela ser destinada a, ao setor de desossa. E também nós precisamos ter o cuidado, né, de que quando eu registro essa não conformidade, eu não posso só simplesmente a ação corretiva vai ser fazer com que tenha um abaixamento da temperatura, mas eu preciso analisar todo o contexto para ver o que levou a fazer com que aquela carcaça não estivesse na temperatura adequada. Então, aqui nós precisamos analisar tudo, né? Analisar quantos animais foram colocados na carcaça, teve uma sobrecarga, o sistema de ventilação, de refrigeração estava funcionando corretamente? Eu preciso avaliar todos esses pontos para que eu consiga, então, resolver esse problema, né, e evitar que ele venha a acontecer mais vezes. E se acontecer, né, esse problema lá no programa de autocontrole, você já tem que ter escrito, né, o que vai ser feito. Então, a carcaça teve a temperatura acima de 7 graus Celsius.
Se isso ocorrer, né, o responsável X da área tal, do setor tal, ele vai ter que destinar essa carcaça para a câmara fria novamente e monitorar para ver se essa temperatura realmente está tendo abaixamento da temperatura, tá? Então eu vou descrever tudo isso lá no meu programa de autocontrole. Então, por isso que é muito importante a gente saber não só entender, conhecer todo esse processo, tudo que está envolvido, mas sim também estar ciente de quais são os documentos que eu preciso utilizar, de que forma que eu vou escrever, para que aquilo seja facilitado não só para o operador que está ali naquele momento e que precisa resolver essa situação, mas para que todos os envolvidos estejam atentos, né, e saibam o que eles precisam fazer caso algum problema venha acontecer. Então, é muito importante que a gente domine tanto o processo quanto também essas documentações que fazem parte, né, da garantia do controle de qualidade dessas carnes. O nosso próximo passo da cadeia do frio vai ser, então, o setor de desossa. O que acontece? Essas carcaças, elas podem ser destinadas, né, como as meias carcaças inteiras, pode ainda acontecer, né, a desossa parcial, onde vai ser uma desossa que geralmente essa carcaça ela é dividida em 3 cortes, tá? Em 3 grandes cortes, para facilitar a entrega aos pontos de venda. Isso facilita também lá para o açougue, para a casa de carnes. Porque muitas vezes a estrutura física das casas de carnes e dos açougues, ela não tem altura suficiente para que você pendure lá uma carcaça, né? Imagina uma carcaça bovina, que é uma carcaça grande, e não consiga atender a essa demanda, essa característica de manter, então, que aquela carcaça não encoste no chão, né? Porque eu preciso ter um pé direito alto para que eu consiga pendurar essa carcaça e poder trabalhar fazendo os cortes. Então, para otimizar isso, a maioria dos frigoríficos, né, a maioria destina essa carcaça, então, em 3 grandes cortes, né, em cortes maiores, e lá no açougueiro, né, ele vai fazer esse trabalho lá. Ou ainda, né, nós podemos destinar estas carnes, né, já fazer todo o processo de desossa no frigorífico, que vai ser, então, trabalhar com todos os cortes, onde eu já vou embalar esses cortes, já vou colocar, imprimir uma marca própria, né, e eu já vou destinar, então, para as casas de carnes, para os açougues, para venda, né, para os mercados, enfim. Então, nesse setor de desossa ou de expedição, então, dessas carnes dessas carcaças e desses cortes carnes, eu também vou ter o elo da cadeia do frio. Então, eu preciso garantir que essa carne ela não tenha um abaixamento de temperatura e para isso eu preciso trabalhar então com um ambiente refrigerado. Eu não posso trabalhar em um local em que eu não tenha um sistema de refrigeração, porque essa oscilação de temperatura, essa temperatura alta, ela pode comprometer a segurança destas carnes. Então, aqui também entra nesse importante elo de monitorar essas temperaturas do ambiente para que eu consiga garantir principalmente a segurança. E o próximo elo, então, vai ser o transporte, né? Aqui é muito importante. Lá no início, no processo de abate dos animais, eu tenho o transporte como sendo um dos fatores mais importantes que nós precisamos ter uma atenção maior. E aqui, quando eu já tenho a carne, o produto pronto, o setor, o elo, né, do transporte, ele também vai ser de extrema importância. Porque é aqui que acontece a maioria das vezes oscilações de temperatura dessas mercadorias. E eu preciso garantir que durante esse transporte, essa carne, ela vai ser transportada, né, em temperaturas adequadas. Então, aqui eu preciso cuidar. Se eu tenho um produto que é um produto refrigerado, ele precisa ter a temperatura de no máximo 7 graus. Se é um produto, então, congelado, geralmente a gente vai trabalhar, então, com temperaturas de menos 18 graus Celsius. Aí, o que acontece? O sistema de refrigeração dos caminhões ele precisa ser eficiente para que eu consiga manter essa temperatura do baú em que essas carnes estão carregadas. E ainda, né, a gente precisa ter o cuidado para que, quando eu tenho transportes muito longos, onde essa carne pode estar sendo transportada de um estado para o outro, eu preciso também ter uma atenção redobrada para que, quando o caminhoneiro for passar a noite lá num posto de combustível, né, enfim, em qualquer local, ele não pode esse sistema de refrigeração não pode parar. Então, tem que se ter esse cuidado para que o motorista esteja devidamente treinado e saiba o que ele precisa fazer.
Então, no transporte também é bacana se utilizar os sistemas automatizados de medição de temperatura, onde qualquer oscilação que se ter de temperatura, o motorista, né, que é o que está em primeiro contato com essa mercadoria, ele já pode receber um alerta de que existe alguma falha, né, que tem algum problema. E também, né, os envolvidos do controle de qualidade, do setor de logística, também podem ter acesso a essas informações. E é importante também esses sistemas automatizados, ou ainda, né, tem algumas empresas que usam os sistemas em que é registrado em, em uma espécie, um papel, né, em que se é feito esse registro, termógrafo, se não me engano, tá? É feito esse registro da temperatura e ao chegar, né, no local onde vai ser a entrega da mercadoria é verificada essas temperaturas. E no caso de um sistema automatizado, você pode fornecer esses dados em tempo real para o cliente lá da casa de carne, para o açougue, e eles podem acessar e conferir se aquela carne durante todo o transporte, se ela estava na temperatura adequada. Então, é mais uma forma de garantir uma confiabilidade entre os fornecedores, com os fornecedores, né? E os açougues e as casas de carnes, e uma forma de você ter a segurança de que realmente aquela carne estava em temperaturas adequadas. Daí, né? Então, fizemos o transporte desta carne, das carcaças, até os pontos de venda, na casa de carne, no açougue. Se é exportação, também nos containers, né? Que vão ser destinados à exportação. E eu preciso garantir que lá, nesses pontos de distribuição, a temperatura também seja mantida, né? Temperatura de refrigeração ou temperatura de congelamento. Então, o outro elo que nós temos da cadeia do frio vai ser nestes pontos de distribuição. E é importante também que aqui seja feito todo esse controle, essa verificação, registradas as temperaturas, para que se evite perdas. Digamos que não tem nenhum controle de temperatura no açougue e durante o final de semana acaba a luz. O que vai acontecer? Se o dono, né, enfim, um colaborador, ele não se destinar até o local, pode acontecer dele ter uma perda de todos esses seus produtos. Porque a carne, né, como a gente sabe, principalmente se é a carne refrigerada, se ela ficar algumas horas em uma temperatura inadequada, eu já vou ter a segurança e a qualidade dela comprometida. E como que eu vou entregar essa carne, então, para o meu consumidor final? Então, além de comprometer, você está entregar, nesse caso, um produto que possa gerar uma doença, né, transmitida por alimento, eu ainda posso estar comprometendo, né, essa visão que o consumidor tem da minha empresa. Porque se ele levar uma carne que ela não vai estar boa, que ela já vai estar com um cheiro desagradável, enfim, com todas as características alteradas, esse consumidor ele tende a rejeitar esse produto e se ele ter outra opção, ele não vai voltar naquele estabelecimento. Então, é muito importante que a gente tenha todo esse cuidado de conferir se os refrigeradores, se os expositores de carnes estão funcionando com a temperatura adequada. E assim eu consigo garantir a qualidade e a segurança. Passado esse ponto, então, esse elo, um outro elo que a gente pode também inserir é o nosso consumidor. O nosso consumidor, na cadeia do frio, ele entra na parte de se ele chegar em casa com a carne, né, que ele comprou lá no açougue, ele precisa, se ele não for preparar imediatamente, ele precisa manter, né, dar sequência na cadeia do frio, refrigerando essa carne ou ainda, né, podendo congelar essa carne. Então, é muito importante também que esse consumidor esteja consciente do que ele precisa fazer, de quais são as atitudes que ele precisa tomar ao levar esta carne, então, para sua casa. Outra coisa importante quando a gente fala em cadeia do frio. Por que existe a cadeia do frio, né? O frio, ele vai ser importante para que a gente evite, né, que se tenha o desenvolvimento de micro-organismos. E dessa forma, então, eu consigo manter, principalmente, né, a segurança dessas carnes. Então, como nós para a gente conseguir, né, ter essa qualidade, essa segurança das carnes, nós precisamos trabalhar com várias questões, desde boas práticas de fabricação em todo o processo e também o controle, né, por conta das várias documentações da qualidade, de toda a equipe do controle de qualidade. E quando eu tenho o controle, então, desta temperatura,
eu vou estar inibindo, né, que os micro-organismos, caso estejam presentes, eles se desenvolvam, eles se proliferam. O que isso significa, né? Que eles cresçam, que eles se multiplicam e eu tenho um produto extremamente contaminado. Então, nessas temperaturas, elas são importantes porque eu consigo preservar, né? Eu retardo, né, o crescimento desses micro-organismos. Por isso que é importante que essa cadeia do frio ela funcione perfeitamente em todos esses elos que nós vimos aqui. Caso ter alguma alteração dessa temperatura, alguma oscilação em qualquer parte desses elos, o que vai acontecer? Eu vou estar fornecendo condições adequadas para que os micro-organismos se multipliquem. Então, estragou lá a câmara fria no frigorífico, vai subir a temperatura. Opa, os micro-organismos vão fazer uma festa, né? Vão começar a se multiplicar. Volta ao sistema de frio, eles vão ficar inibidos, mas, né, eles já vão estar ali em um grande número presentes nessa carne. E quando eles terem condições novamente de se multiplicarem, eles vão se multiplicarem de novo. E esse tempo em que ter essa oscilação em qualquer um dos pontos que nós comentamos aqui, ela vai ser suficiente para que esses micro-organismos já estejam disponíveis para causar, né, reações desagradáveis. Então, eu vou ter dois grandes grupos de micro-organismos que não são do grupo dos micro-organismos benéficos, e esses micro-organismos, então, eles vão estar associados às doenças transmitidas por alimentos, que são os micro-organismos patogênicos, e também os micro-organismos, então, de origem chamados de micro-organismos deteriorantes. Os patogênicos, então, vão ser aqueles, né, que vão transmitir alguma doença ao consumidor. E aqui nós temos diversos tipos de micro-organismos, uma infinidade de micro-organismos, de grupos de micro-organismos, e cada um deles podem trazer sintomas diferenciados. Alguns, por exemplo, vão trazer uma diarreia, né, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, e outros, inclusive, podem levar até a morte e também outros sintomas graves, como o aborto em mulheres grávidas, né, e várias outras causas, né, gravíssimas que podem ocorrer dependendo do tipo de micro-organismo que eu vou ter, que eu posso ter presente nesses alimentos. Por isso, a grande importância de eu manter essa cadeia do frio, porque ela garante que eu consiga manter a qualidade e a segurança. Então, principalmente a segurança dessa carne, desse alimento que vai ser levado lá para a mesa do consumidor. E também, né, os micro-organismos deteriorantes também temos um grande número, né, desses micro-organismos, e eles vão ter a ação, então, de causar alguma alteração, alguma deterioração. Ou seja, né, ele vai começar a alterar o sabor, o aroma desse produto. Então, quando começa a ter aquele aroma já desagradável da carne, né, aquele sabor de sabor também, né, e odores fortes, e que você vê que aquele produto está entrando quase em decomposição já, né, ele começa a ter essas características alteradas. E tudo isso vai ser associado, então, a esses micro-organismos. Por eu ter falhas desde as boas práticas de fabricação, ter falhas no processo de refrigeração, no acondicionamento dessas carcaças. Então, eu preciso cuidar vários pontos, né, para garantir realmente que aquela minha carne ela esteja segura para ser consumida. Eu preciso também, né, aqui estar atento. Como que essa carne vai ser transportada, né? Não só na temperatura, mas como que vai ser as características do caminhão, os colaboradores, né? Então são vários pontos que eu preciso cuidar aqui, né? Ter essa atenção redobrada. E tudo isso, né, sempre vai ser pensando de que para a gente conseguir entregar uma carne com qualidade e com segurança, nós precisamos trabalhar com todos esses pontos e todos esses elos precisam ser devidamente monitorados. Como que vai acontecer todo esse monitoramento? Esse monitoramento ele vai acontecer em função, né, das várias documentações que nós temos, os programas de autocontrole e as diversas planilhas utilizadas, então, para garantir que a temperatura está ok, os planos de ação, né, os registros de não conformidades, tudo isso vai fazer com que eu consiga garantir que a temperatura vai estar em condições adequadas. Outro ponto também importante que vale a gente trazer aqui para vocês, né, que é relacionado aqui. A temperatura, ela não vai
fazer com que eu elimine, né, os micro-organismos, que eu melhore a qualidade de um produto. Então, se eu ter alguma falha durante o processo de abate, alguma falha que ocasionou defeitos como DFD, PSE, estas falhas, né, qualquer alteração de não se ter boas práticas de fabricação, elas não vão ser mudadas com o uso da temperatura. Então, se eu refrigerar ou se eu congelar a carne, ela vai continuar com as mesmas características. Eu não consigo melhorar a qualidade. Por isso que controle de qualidade é em cada ponto, em cada elo de todo o processo da cadeia da carne, incluindo a cadeia do frio também. Então, nós precisamos sempre trabalhar com todas essas características para garantir que essa carne terá a qualidade e a segurança buscada. Uma sugestão, então, que eu posso trazer aqui para vocês já começarem a colocar em prática toda essa questão que a gente falou aqui sobre as condições, né, do frio, da cadeia do frio, a importância disso, é que vocês podem, se vocês não atuam ainda na área, vocês podem começar a elaborar um programa de autocontrole e fazer um modelo de um registro, né, de como você vai registrar essa temperatura. Se você não tem nem ideia como que funciona no frigorífico, você pode usar como exemplo fazer essa planilha, né, para você registrar da sua casa. Então pega lá uma carne que você tem acondicionada e você vai elaborar uma planilha em que você precisa garantir que em todos os pontos de medições essa carne vai ser suficiente para garantir a qualidade dessa carne. Então, você vai ter que colocar lá qual é o produto que você está refrigerando, você vai ter que colocar alguns pontos importantes, como o nome da empresa responsável, quem é o responsável por garantir essa qualidade. Então, tentar elaborar um desses documentos com base no que a gente viu aqui sobre a importância da cadeia do frio. Então, essa já é uma sugestão que vai fazer com que você consiga ir trabalhando esses aspectos, identificando qual é a temperatura que precisa estar, né? Então, você pode buscar também esse conhecimento associado, além, né, do que a gente viu aqui, de qual temperatura que é a ideal para carne refrigerada, para carne congelada, quanto tempo essa carne vai ter, qual é a durabilidade dessa carne. Então, já deixo aqui como sugestão para vocês começarem a esquematizar toda essa parte de documentação. E se vocês já atuam no setor, vocês podem buscar, né, por formas de melhorar. Verifica lá como que está a não conformidade, se está bem descrito todas as possibilidades que vocês têm de fazer, né, para agir frente à correção dessas não conformidades voltadas à cadeia do frio. Ok, pessoal? Espero que o assunto da nossa aula de hoje tenha ajudado vocês de alguma maneira. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que, assim que possível, eu estarei respondendo elas para vocês. E também, né, já aproveito para fazer o convite para quem ainda não conhece, né, as redes sociais, a qualidade da carne. Vocês podem se inscrever tanto aqui no canal do YouTube, né? Deixem o joinha de vocês aqui. E também se inscrevam no canal do Instagram, Qualidade da Carne, e no Facebook. Então era isso, pessoal. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.